SECONS é o Serviço Social da Indústria da Construção. Nós nascemos aqui na cidade de São Paulo no ano de 64, já tem 61 anos. E esse modelo é o seguinte, é uma associação das empresas de construção, elas mantêm financeiramente essa instituição e a gente presta atendimentos totalmente gratuitos para os trabalhadores dessas empresas. E aí é basicamente na área de saúde, aí envolve consultas médicas, odontologia, fisioterapia, uma série de serviços de saúde. Também fazemos saúde e segurança do trabalho, algumas ações de cidadania, alguns SECONSes, eles têm até, promovem escola no canteiro, campanhas, uma série de ações, porque cada SECONS atua dentro do seu porte e das demandas da localidade onde ele está inserido. São 8 estados, mais o DF, que já tem o SECONS, infelizmente não é ainda no Brasil inteiro. E o SECONS Brasil é uma associação desses 15 SECONS. E a gente trabalha aí bem próximo da CEBIC, né? Estamos aí, a gente hoje, o SECONS Brasil é parceiro da CEBIC como assessoria na área de segurança e saúde do trabalho. E a Mariana da CMA nos pediu aqui para ajudar na condução desse painel, né? Então, assim, não fiquem assustados se eu ficar nervosa aqui, tá? Então, já que eu já me apresentei, eu moro em Goiânia, então o sotaque todo mundo pensa que é de Minas, mas não é, de Goiás. E é um prazer estar aqui. Obrigada, viu, Mari, pelo convite. Eu vou pedir a vocês, primeiro, para se apresentarem também, né, falarem um pouco de si, e depois a gente começa. Legal. Obrigada, Denise. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Priscila, sou gerente de projetos de RH e comunicação na Saint-Gobain, para a América Latina. Estou no Grupo Saint-Gobain há 8 anos, sou engenheira civil de formação, então já tenho um pezinho ali no mercado da construção civil e trabalhei nos últimos anos aí na área de projetos de responsabilidade social, projetos de cultura de sustentabilidade e cultura organizacional de forma geral. Prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos, todas. Eu sou a Bia Kern, eu tenho 66 anos, sou uma mulher branca e trabalho na construção civil há muito tempo, desde pequena, com a força da minha mãe. Quando eu cheguei na idade madura, eu trabalhei muito com mulheres na situação de violência, nas comunidades, enfim. E eu despertei para dar uma ideia de fazer a formação de mulheres na área da construção civil. Então, agora já fazem 19 anos que eu trabalho com muito orgulho, fundei a Instituto da Mulher em Construção, com a oportunidade de capacitar elas para elas primeiro botarem a mão na casa e depois ir para o trabalho, quem sabe, né? Nós já, de lá para cá, eu comecei em Canoas, no Rio Grande do Sul, eu já formei mais de 7, quer dizer, estamos à beira das 8.000 mulheres, trabalhando em todas as áreas da construção civil, com parcerias e afins, depois eu conto mais um pouquinho, mas eu estou muito feliz em dizer para vocês que eu sou uma estudante agora de engenharia civil. Então, estou muito feliz com isso, e eu tenho muito exibida, eu tenho que dizer isso, porque a gente pode sempre, não importa a idade, por isso que eu digo a idade, porque a vida, a gente está aqui e é para isso, é para ser vivida em toda instância. É isso. Que legal, parabéns. Eu também, quando eu fiz administração, eu fui para fazer estágio, e fui para um canteiro de obras, fazer estágio numa construtora. E minha vida sempre esteve ligada na construção civil, de alguma maneira, mesmo sendo administradora. Vamos começar aqui, então. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para Priscila. Como a construção sustentável pode ajudar a criar cidades mais resilientes e adaptadas às mudanças climáticas, beneficiando a população mais vulnerável? Legal, Denise. Bom, a construção sustentável ela tem um papel fundamental, né, na criação de cidades mais resilientes. A gente tem vivenciado cada vez mais
as mudanças climáticas. A gente tem vivenciado cada vez mais eventos climáticos extremos acontecendo com, né, cada vez mais frequência, e a gente sabe quem são as pessoas que mais são afetadas com esse tipo de impacto, né, climático que a gente está vivenciando. Então, são as pessoas, né, em situação de mais vulnerabilidade social, são as pessoas que estão, que moram em residências precárias, em situações precárias. Então, o impacto social está diretamente conectado com uma construção sustentável, né? Então, quando a gente fala de construção sustentável, a gente está falando de oferecer, de fato, uma solução completa que vai melhorar desde qualidade de vida até a qualidade do ambiente onde as pessoas vivem. Então, a gente pode falar, por exemplo, de uma residência que, né, com isolamento térmico e acústico, que proporciona um maior conforto. A gente fala de eventos climáticos, né, frio extremo, calor extremo. As casas hoje no Brasil não estão adaptadas para as temperaturas que a gente está vivenciando atualmente, né? Então, a construção sustentável ajuda a proporcionar um maior conforto para essas pessoas. Além disso, a gente também, né, a construção sustentável também tem um impacto direto em redução de custo de energia, por exemplo, né, porque você está ali, não precisa o tempo inteiro ligar ar-condicionado, ligar ventilador, quando você está proporcionando, de fato, um melhor conforto térmico para essas pessoas. A questão de iluminação também, que você pode trabalhar cada vez mais. Enfim, tem uma infinidade de exemplos que estão completamente conectados a um melhor conforto, principalmente para as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E eu acredito também que todas as empresas do setor da construção civil têm um papel importante dentro dessa transformação, né, e desse impacto social que o mercado precisa. E aí, seja desde desenvolvimento de produtos que vão atender melhor essa população, ou esse desafio atual do mercado, ou até incentivo de políticas públicas, formação de mão de obra, muito conectado, né, Bia, com o que a Mulheres em Construção tem, ou, por exemplo, parceria com ONGs, com instituições, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que eu acredito que as empresas do mercado da construção podem apoiar, né, focando sempre na construção sustentável e em criar cidades mais resilientes aí para as mudanças climáticas. Não sei se todos passaram ali na FEICOM, mas a Saint-Gobain está com uma casinha conceito em parceria com a Quick House. É uma casinha industrializada, né? Então, uma casinha feita que pode ser construída em 4 dias, utilizando produtos sustentáveis a um custo acessível e que tem como objetivo principal atender essa sociedade mais vulnerável, oferecendo, de fato, uma casa que vai ser permanente, com uma qualidade excelente, proporcionando um conforto e uma qualidade de vida boa aí para todos. Que bom. Mais uma para você, Priscila. Daqui a pouco a gente chega aí. Vocês acreditam que há uma lacuna, vocês, né, a empresa, na formação profissional voltada para a construção sustentável no Brasil? Com certeza, né? Com certeza. Acho que o Brasil está muito acostumado com métodos tradicionais de construção, né? Eu acho que todo mundo vivencia, eu acho que está no DNA do brasileiro esse tipo de construção. Então, a construção leve, a construção sustentável, ela ainda é um desafio a gente conseguir disseminar esse conteúdo e esse conhecimento para todos. A Saint-Gobain tem como visão ser líder em construção leve e sustentável, então a gente assume esse papel forte de contribuir para essa formação de pessoas na construção leve e sustentável. E aí a gente tem diversas iniciativas nesse sentido. A gente tem 16 academias espalhadas pelo Brasil, então são academias onde a gente oferece treinamentos de construção civil. A gente tem mais de 6 mil turmas de treinamentos por ano, né, alcançando aí mais de 140 mil pessoas por ano. Então, é algo que realmente a gente investe bastante, porque a gente acredita que a formação é o início, né, o caminho inicial aí para a gente conseguir, de fato, transformar o mercado da construção para torná-lo cada vez mais sustentável. E aí esses treinamentos eles acontecem em diversos locais, né? Nessas 16 academias que eu comentei, mas também no canteiro de obra, nas lojas, nas faculdades, em cursos técnicos. A gente tem parceria com diversas instituições, justamente para fortalecer aí essa parte educacional, fomentar o conhecimento nesse tipo de
de modelo construtivo, para que ele seja cada vez mais conhecido, as pessoas entendam cada vez mais as vantagens desse tipo de construção e a gente consiga cada vez mais aumentar a escalabilidade desse tipo de solução. A gente também tem várias outras parcerias, inclusive uma parceria, né, Bia, muito forte com a Mulheres em Construção. Um dos programas de capacitação que a gente tem é em parceria com instituições que conectam pessoas em situação de vulnerabilidade e, por exemplo, Mulheres em Construção. A gente tem um programa que chama Reforma, é um programa voltado para o recrutamento, a formação e a inserção de mulheres no mercado da construção leve e sustentável. A gente já fez algumas turmas, né, Bia, nos últimos anos, mas é um projeto bem bacana que visa realmente disseminar o conhecimento, né, da construção leve e sustentável, mas também atrelar isso à diversidade e inclusão, que tem tudo a ver com o nosso impacto social na comunidade, e a gente faz isso em parceria com diversas instituições. Fora isso, a gente também tem um programa muito forte de responsabilidade social, a gente chama Responsa Social, né, que é um programa que a gente trabalha muito forte com doação de produtos e com mão de obra voluntária pelos nossos próprios funcionários. Então, os nossos colaboradores vão até as comunidades, utilizando os nossos produtos doados e constroem casas, reformam escolas, centros comunitários, enfim, e também capacitam a comunidade local, né, durante essas obras. Então, a gente sai com vários legados, né? Então, o legado de uma nova reforma, uma nova construção, mas também com o aprendizado que a gente deixa para a comunidade durante esse tipo de experiência. Então, bem bacana. Muito legal. Bia, como a construção sustentável pode ser um vetor para maior inclusão e diversidade no setor da construção civil? Você poderia citar alguma ação que tem sido feita pela ONG Mulheres em Construção? Então, sem dúvida nenhuma, a inclusão é o primeiro setor que se tem, né, dentro da construção civil. Quando eu comecei a Fundação da Mulher Gaúcha, 19 anos atrás, tinha muita demanda para o mercado. Muita obra e muita gente faltando para a obra. Hoje, isso está um absurdo, não tinha colocação. Como eu trabalhava com mulheres vítimas de violência, eu sempre imaginava um mercado voltado também um espaço onde ela pudesse fazer sua própria escolha. E aprender a casa, arrumar a casa, não tem erro. A gente pode, sim, se a gente quiser. E isso eu aprendi com a minha mãe, por isso que eu disse, desde o começo, sim, minha mãe, a gente fazia muita coisa em casa, e não esperava nada de ninguém. E como eu trabalhava com essa dificuldade muito forte das pessoas aguardarem do governo, aguardar do marido, companheiro, eu pensei, por que não fazer alguma coisa que mudasse? Entra a sustentabilidade no momento que tu ensina uma mulher, capacita ela e ela vai para o mercado de trabalho. Quando isso se dá, automaticamente, todo o seu entorno modela. O filho vê a situação da mulher num exemplo mais especial, ela não está só na faxina, ela não é uma ou outra faxina que ela faz, mas sim, ela tem um emprego que garante dignidade para a vida dela e vê o seu entorno. Ela muda a vizinha, muda o mercadinho da esquina, ganha mais, isso é sustentabilidade. E o filho, isso é uma coisa interessante, né? Quando o filho está bem tratado e vê a mãe ganhando dinheiro no trabalho, ele também tem vontade de ir para o mercado. O que está acontecendo agora é justamente o contrário, a desvalorização do profissional. Porque tem muita opção de trabalho. Então, a necessidade preemente das empresas enxergarem, né, daí já vou para o outro setor, mas é isso, de enxergarem que a gente precisa ensinar. Porque não basta força física para ir para a construção civil. Eu costumo dizer que não se nasce pedreiro, torna-se pedreiro. E uma das nossos encontros, eu acho que foi em 2011, que eu fiz o primeiro cimento e batom. Cimento e batom, tudo sempre chamando assim, tem o Diva na construção civil, tem o selo rosa, tudo é voltado para isso, para trazer a mulher e mudar esse contexto da questão de violência mesmo, dizer, não, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo, sim, eu posso, meu braço faz. Aí eu criei o primeiro, e eu me lembro que na época eles pediram 100 mulheres, vieram mais de 500 mulheres para aprender a fazer rejunte num dia. Então, havia o mercado. O mercado estava aí. E a gente daí começou a aprender o endereço da Quartzolite, ali na mediação da Grande Porto Alegre, e aí elas descobriram o Guia Weber.
era a Bíblia para a gente, sabe? Aquele guia Weber, tudo de nota, era um espetáculo aquela revista. E a gente começou a trabalhar assim, a sustentabilidade, na realidade, ela não é feita só das obras verdes, mas ela é a obra verde da nossa casa. É isso que eu quero dizer, assim, a gente primeiro fomenta o nosso interior, produz uma outra esfera de dignidade, cidadania para essa pessoa. E daí sim, a empresa também começa a ganhar. Só ganha todo mundo quando as mulheres também estiverem bem, porque a sociedade é formada de mais de 50% das mulheres são chefes de família. Vocês vejam, a gente que trabalha com isso, mais de 500 crianças por dia nascem sem o nome do pai. Vocês imaginam o que significa para a nossa sociedade isso? Quem é a sociedade que a gente está formando se a gente não está cuidando da mulher que está ali na ponta e que precisa? As obras estão indo muito bem, obrigada, porque elas estão fazendo valer. É uma oportunidade que está sendo dada, principalmente para aquelas que têm mais de 50. É uma coisa interessante o que está mudando esse mercado. Elas estão tendo vazão, poder de escolha, e por causa da questão da tecnologia, está mudando muito. Olha a sua casa. De repente, ela mesma pode fazer, a gente mesmo contrata e vê as mulheres dizendo, não, passei por isso, fui para a pintura, fui para isso, fui para aquilo. Agora nós temos gasistas, nós temos mulheres que estão trazendo, com o apoio da Congás, né, trazendo o gás da rua para dentro das obras. Nós temos as mulheres retristas que estão abrindo as valas para colocar todo o encanamento da Congás. Isso é uma coisa inédita. Com a CPFL, a gente está levantando, indo lá para cima nos postes, mexendo na iluminação. Isso é algo inenarrável. E agora a gente inaugurou as mulheres vidreiras, as primeiras mulheres vidraceiras, aliás, e que estão entrando no mercado também bem forte. E isso não é ser contra o homem, é ser a favor um do outro, colaborando em todo sentido e colaborando para que os seus filhos venham mais fortes. Então, acho que sustentabilidade é isso, sabe? Ver a gente primeiro por dentro, ver o nosso entorno ali simples. E aí, então, acho que toda a sociedade tem que ganhar junto. Se a gente não ganhar junto, lado a lado, nada vai mudar. Vai ficar sempre aquela disparate no Brasil e na sociedade que a gente vive, né? Exatamente. Acho que só complementando a Bia, mas acho que é bacana porque a gente tem os dois lados da moeda, né, Bia? A gente tem um mercado da construção civil, principalmente quando a gente fala de construção sustentável, que tem um gap importante de mão de obra, ou seja, a gente precisa capacitar as pessoas. Do outro lado, a gente tem mulheres que têm essa gana, querem trabalhar e têm essa disposição, e é um mercado majoritariamente masculino, que a gente sabe que é um desafio. Quando a gente combina as duas coisas, aí é o grande sucesso. Não, e outra, posso ir falando, né? A gente pode ir conversando. Mas assim, uma puxa a outra, porque na realidade o que acontece? Quando a mulher aprende, muitas vezes o homem não aprendeu. Só porque ele é homem, ele foi para a obra. Mas as mulheres não, então elas querem aprender. Dedicação é uma diferente. Dedicação. Outra coisa que a gente fala em sustentabilidade, cuidar de material. Cuidar de material, aquela coisa da reciclagem de material, cuidar dele, a aplicação dele, aprender corretamente o uso. Quantos eu peguei fazendo rejunte com chinelinho? Eu mesmo aprendi assim. Não sabia nem que tinha todo o material. Então, é ferramentas, a gente ensina, olha, usa aqui que é mais prático, é mais rápido, limpa, melhor, né? E outra coisa da sustentabilidade, quando a gente se comove até vendo elas usando, quando eu uso tinta PVA, quando eu uso a tinta necessária, eu não preciso lavar meu pincel, porque tudo vai fora, bota num saquinho, guarda ele sequinho ali, no outro dia tu vai usar ele de novo. Isso tudo é economia na obra. Entende? Então, elas muito têm passado para os próprios companheiros. Olha o que eu aprendi hoje. Às vezes elas vão na frente. E isso é poderoso, porque se os homens não tiverem essa ação, e muitos me reclamam, eu gostaria de estar junto, mas claro que a maioria são mulheres, a gente trabalha essa questão do empoderamento feminino. Mas vejam que num pincel, num rolo, a gente já vê a diferença quando vai tratar, né? Fecha ele bem e não pega ar, usa ele amanhã, vai estar a tinta ali, menos economia em todo sentido. E desperdiça menos material. É mais por isso, então, é a sustentabilidade pura que a gente tem que ensinar elas. E que os homens não vieram com isso. Então, cabe a nós irmos na frente e ensinar o que a gente pode. Com certeza. Quer falar? Pode falar. Ô, Bia, e quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado? A falta de inclusão, a falta do empoderamento feminino nos cargos necessários que a gente precisa. Aquela questão de sempre estar se desfiando. Em todos os lados são assim, né? A gente vai nas empresas, vai em qualquer trabalho e fica dizendo os homens, olha, não foi tu que fez isso, né? Eu sou gaúcha, né? Por isso estou falando tu. Mas quando a gente fala assim no sentido, sempre comprovando, não fiz isso, não fiz aquilo.
E o maior desafio nosso, na realidade, é assim, quando eu comecei lá, há tempos atrás, esses são os horários de creche, serviço público. Horário de creche, obra começa às 7 horas. E a creche recebe às 7 horas a criança. Então, como não cuidar? Então, isso tudo tem que ser muito ajustado, tem que estar a política pública junto, trabalhando, porque mulher cuida de pai, mãe, filho, neto, do marido, às vezes doente, quer dizer, ou não tem. Então, essa falta de cuidado é necessária. Mas o que falta, evidentemente, em primeiro plano, é a falta de oportunidade, a falta de capacitação, a vontade de ir trabalhar e não ter conhecimento e nem oportunidade das empresas. Outro problema muito sério é que a gente está trabalhando muito aquela questão de a trilha de desenvolvimento pessoal, preparar ela para o mercado de trabalho, mas também preparar o mercado de trabalho para receber essa mulher. Então, muito se vê assim, as empresas querem entrar conosco, querem ser parceiras, mas e aí? Isso tem que ser mais longo, é um processo mais distante. Ele não pode ficar só porque eu vou cumprir a meta do ICD, só, não. Eu tenho que ir trabalhando os 3 meses, para realmente ter um impacto positivo, eu tenho que ter mais de 3 meses trabalhando e vendo essa mulher, testando ela. E assim é toda a equipe, não é só as mulheres. Os homens também, não é? Eu vejo muita reclamação em todo sentido. Então, fazer uma cadeia forte, por exemplo, quando se fala, não tenho pessoal aqui, eu vou trazer lá da Bahia ou de outro lugar, lá para o Rio Grande do Sul, que é um frio danado. Pensa. O problema que a gente tem é muito quente ou muito frio, ou dá enchente, morre todo mundo, aquela coisa horrorosa, que a gente sabe bem por causa da sustentabilidade. Mas por que não melhorar o salário de quem está lá? Por que não procurar ensinar mais lá? E ficar buscando de fora? Olha o custo alto, hotelaria, transporte, toda a alimentação. Vamos ver lá, vamos equiparar melhor essa equipe. Então, acho que a falta de oportunidade é um dos maiores problemas, maiores senões que tem para a gente, sabe? E os homens, próprios homens, entenderem que a gente está chegando para ajudar e não para atrapalhar ou para ser melhor que eles. Absolutamente. Cada um tem o seu valor, né? E as empresas, eu acho que é isso. As empresas teriam que entrar mais com a gente mais forte, a gente tem alguns avanços, mas ainda está muito longe, a gente só tem 12% de mulheres na obra. E elas têm que estar em cargos junto para ele, brigando. Eu quero mulher lá. Por quê? Porque quem está comprando hoje não é mais o comprador de antigamente. É o comprador que está vendo o valor da sustentabilidade por trás, está vendo o meio ambiente, está vendo, está sendo mais incluso, está pegando negras, índias, todo mundo para trabalhar junto, LGBTQIA+, e daí a gente tem que ver essa diversidade, porque são os notórios compradores que vêm para nós, quem vai comprar um apartamento, já está num outro patamar. E os jovens que estão vindo por aí, o que eles querem? Eles querem aprender bem e dar valor ao seu trabalho. Vários a gente conversa e vê. Não é porque só quer fazer TikTok, alguma coisa assim. Não é só por isso. É porque ele quer ser bem pago. A nossa geração foi muito assim, vou trabalhar que nem uma condenada. Não é? Para se, eu tenho que me manter, eu tenho que aprender. Essa já quer outras coisas. Vocês estão sabendo lá dentro de vocês que a coisa está mudando. E que eu acho que os jovens são mais espertos. E a tecnologia está ajudando muito para isso. Então, eu acho que a gente tem que provar lá. Por isso que é a mãe. A mãe tem que aprender e mostrar para o filho que aquilo é capaz e que aquilo vai dar uma boa vida para ele. Porque se a gente vê uma mãe todas regradas, como eu falei antes, não tem vontade de ir. Por quê? Então, é regrado no exemplo. Assim como são as empresas. A empresa também tem que ser um exemplo, tem que estar mais junto com os seus funcionários, tem que ter o ouvido à escuta, porque muitos homens reclamam da gente também esse processo, né, de cuidado. E daí o que é de homem, o que é de mulher. E incluir as mulheres nas obras é aquilo que a gente necessita. Estou vindo zero, é para mim aquele zero, parar de falar, não. Eu queria que vocês passassem um videozinho que eu deixei aí para vocês entenderem um pouquinho, pode ser? Do que a gente lançou com... Placas. Elas existem para nos alertar, nos guiar, nos proteger. Elas antecipam, regulam e promovem respeito. Elas estão sempre indicando o que podemos fazer e o que não podemos. Mas existe uma placa que, em vez de nos ajudar, nos exclui. Num mercado em que as mulheres já são 10% da força de trabalho, não seria hora de desconstruir esse preconceito? O projeto foi lançado pelo Instituto Mulher em Construção, que capacita mulheres para o setor. No site, qualquer empresa podia baixar as artes e atualizar sua sinalização. E logo isso começou a acontecer.
construtoras mudaram suas placas, empresas de gás e tubulação, e até as maiores gráficas de sinalização do país. E quando o movimento estava ficando grande, ficou ainda mais, com o apoio da CCR, a maior empresa de infraestrutura da América Latina. E de repente, as placas começaram a sinalizar essa nova mentalidade por todos os cantos. Ruas, rodovias, estações, prédios, ciclovias, impactando não só quem está nas obras, mas as milhões de pessoas que passam por elas todos os dias. E foi quando a conversa se tornou ainda maior. O projeto inspirou o prefeito de Salvador a criar um decreto tornando essa nova sinalização obrigatória, além de proibir placas que reforcem estereótipos de gênero. E melhor do que isso, criando várias ações para combater a invisibilidade da mulher no ambiente de trabalho. Pessoas trabalhando. Uma simples mudança que desconstrói um grande preconceito. Puxa, que legal! Até eu aplaudo, porque eu penso, há 19 anos atrás, eu ficava tão feliz vendo que eu vejo até hoje. A mulher vai fazer um trabalho e a primeira coisa que ela faz, ela vai para casa, vai para o mercado comprar comida para levar para casa. Isso é sustentabilidade, sabe? Me arrepia até hoje. Quando eu vejo essa placa, me emociono. Porque eu acho o máximo, sempre brigando. A gente vai nas obras, né? Só homem trabalhando, mas por quê? Gente, por que a gente não está junto? Então, a agência foi lá, fez isso, montou e está em Cannes, concorrendo a vários prêmios no mundo, por causa de uma simples palavra. Porque até eu vou dizer para vocês como eu tenho que aprender. Né? Eu pensava, eu sempre queria ter mulheres trabalhando uma obra, sabe? Placas, ai, totens, mulher aqui, mulheres trabalhando. Não, gente, eu também estou aprendendo. O verdadeiro feminismo é a gente estar junto. É a gente estar forte para construir a nossa família cada vez mais potente. E fazendo com que o mundo mude a partir das nossas ações. E não tem nem homem nem mulher, nós somos habitantes do planeta. Não tem isso. Se a gente for forte o suficiente para encarar isso, encarar os desafios, não tem religião, não tem um Deus, cada um tem o seu. Cada um tem a sua cor, a sua raça, o seu comprimento, a raça única. A gente é uma raça única, a gente é humano. Cuidar do meio ambiente, cuidar dos bichinhos que estão na volta, cuidar do rio, cuidar de tudo no nosso entorno, faz parte. Então, se a gente tiver essa força, a coragem de começar a olhar para o nosso lado, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Para essa geração que está vindo, não é nem mais para a minha, mas para que vem por aí. Sabe, isso se chama o que eu vou deixar na minha vida? Qual o meu legado de vida? Não tem que esperar pelo político que não fez não sei o quê. O braço está aqui, ó. Vou aqui, é isso que eu digo para as nossas mulheres, e é por isso que a gente está montando uma legião de mulheres aí, fantásticas, estão vindo, porque é necessário que as empresas se unam cada vez mais. Eu posso falar mais um pouquinho? Não tenho nada ali. Pode. Mas só contar para vocês que eu tive a grata satisfação de conhecer o seu Eli Horn, da Cirela, e ele doa da participação dele das empresas 40%. Da grana que ele ganha vai para a empresa. Por isso que ninguém quer sair da empresa, de várias empresas, porque ganha o suficiente, porque é valorizado, porque é entregue. Ao mesmo tempo, eu vejo outras empresas que não fazem o mesmo, então é complicado trabalhar assim, porque não é um ganha sozinho, todo mundo tem que ganhar junto, é o ganha-ganha. Quanto mais se ganha, mais o cara fica rico. Olha lá, ele é milionário. Não deixou de ser milionário porque deu 40%. Fundamentalmente a isso, veio junto o Instituto Cury, que foi formado, eles começaram com 1%. E o Eli Horn já disse, me dá 2% para esse instituto, que é para ele alavancar os processos dentro do trabalho dele. Quem é que está ganhando com isso? Ele, a sociedade. Quem compra tem valor por trás. Porque quem olha, muitas vezes, eu não compro coisa barata, nem as nossas mulheres, compram aquele que é mais caro, tem um valor intransponível por trás do produto. E assim são as nossas obras. Não é? Eu vou comprar o que é mais caro porque é bom, porque ele paga bem o funcionário, porque ele está cuidando lá da sua equipe e do todo o seu entorno. Então, acho que é isso, sabe? A nossa luta é muito maior que
que ser só um profissional do ramo. A nossa luta da mulher em construção e a gente ser uma pessoa, uma cidadã de respeito. Isso. Isso aí, muito bem, parabéns. Palmas para ela. Eu amei o projeto, Bia, muito bom. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode fazer, Mari. Tem algum microfone para levar aí? Como é que é? Ô, Bia, a gente está aqui admirada, apaixonada pelo seu depoimento. Eu queria, na verdade, saber assim, como você visualiza essa parceria com o setor produtivo, né? Por exemplo, como a CEBIC, como é que as entidades patronais podem ajudar a gente começar a fomentar esse tipo de iniciativa, usando através até o Seconce, né, qual é a sua percepção sobre assim, como o setor produtivo pode se organizar para promover e disseminar essa iniciativa do projeto, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você para a gente já tentar se movimentar aqui de alguma forma, por favor. Ai, que bom. Nossa, sonho chegar até a CEBIC sempre, né? Porque era o máximo, Seconce, enfim, todo mundo trabalhando para nós, o máximo de estar juntas, né? Mas em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que sentar, conversar, o que vocês estão fazendo para que a gente pudesse promover algumas ações em conjunto, né? Porque para nós, quando a gente entra na comunidade, a gente chega com uma potência bem grande, tem um timão, tenho duas aqui, acho que é duas danadinhas que estão aqui na minha frente, tem uma coordenadora de educação, que é a Fabi, que está lá do Rio Grande do Sul, que coordena toda a equipe, o que vai ser apresentado, como vai ser, prepara as professoras, as monitoras, que geralmente são ex-alunas, porque é um processo de crescimento entre elas. Elas podem se tornar instrutoras caso elas estudem. E a gente está ganhando grandes avanços. Feliz da vida com várias mulheres que estão se tornando arquitetas, engenheiras, ou fazendo qualquer outro trabalho técnico, né? É um orgulho direto. E a Fabi faz isso, então. E a Luzinha vai com a gente por tudo, que ela é o RH, ela que determina quem vai, quem não vai, né? E vamos para a comunidade falar. Porque o nosso negócio é chegar na mulher e conversar com ela com todo o respeito e carinho possível. Então, acho que com o CEBIC, olha, a gente pode propiciar treinamentos, capacitações, ouvir os empresários, porque a gente tem que ouvir os empresários, o que eles querem. Como é que a gente prepara as mulheres? Primeiro, o empresário chega até nós, a gente fez a parceria agora com o Banco Itaú, sabe, naquele processo das mulheres 100 anos, Madonna, aquela coisa toda, eles querem mulheres para refazer as suas agências. Pense. Para isso, a gente faz conforme que eles querem, elétrica, hidráulica, porque eles mesmos não contratam, eles têm os parceiros deles, né, que têm as empresas que contratam. Então, chamaram nós, a gente foi lá, explicou o que a gente fazia, e eles então nos pediram para fazer alguns cursos específicos. A gente montou, mas chamou o empreiteiro do que realmente ele estava precisando, e sempre chamando o empregado que melhor trabalha, que melhor sabe, para juntar essas informações. Nós juntamos a nossa, junto com a deles, e passamos a nossa trilha de desenvolvimento, que é uma coisa muito interessante, de trabalho que a gente traz desde o feminismo, da colocação no mercado, preparar essas mulheres para ir para o mercado. Tudo isso alinhado junto com a própria empresa que está nos chamando, né? Então, a partir daí, é que elas começam a trabalhar. Só depois delas totalmente formadas, porque aí tu garante que realmente elas vão ser bons funcionárias, elas vão ficar mais tempo e que não tem aquele processo de sai e volta toda hora, né? Porque é um trabalho danado. E outra coisa também, né? Quando se fala em filantropia, eu falo em filantropia, a empresa ajudou a gente, o instituto, mas ele está ganhando muito com isso, porque na realidade, ele vai evitar de retrabalho, as pessoas que estão indo, e aí vai voltar para ele aquele funcionário pronto que ele precisa. Então, entende? É uma união de forças. A gente vai até o governo, a gente incomoda, a gente xinga. Ontem a gente fechou com o Sinduscom uma parceria, não sei se vocês viram, está hoje em tudo que é jornal, a seguinte, as empresas, as construtoras de São Paulo que participam do Sinduscom vão agora entrar bem pesado com mulheres na área da construção civil. Então, há uma construção, a gente vai para Brasília, briga e xinga para montar, para ter mais mulheres nas obras. A gente faz um trabalho assim com elas, no meio e no meio político. Então,
tem que haver essa construção, né? Líder comunitário, entra na política pública, né, que é direta, a política pública, as secretarias, vai nas delegacias, delegacia da mulher, então é o seguinte, então, o CIBIC vai fazer parte dessa Câmara. Quem sabe, vocês também poderiam participar, sem dúvida nenhuma. Nós, mulheres, a gente reunindo, ouvindo a empresa e ouvindo a gente mesma. Eu estava procurando aqui para pegar assim, informações mais detalhadas, mas não consegui achar e falei, não vou ficar mexendo no telefone aqui na frente também, né? Mas é porque a Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, a CRS, eles têm um projeto voltado para a capacitação de mulheres. Ano passado foi feito para lideranças femininas no setor, todo um embasamento teórico, e esse ano o projeto continua com, pelo que a Ana Cláudia me explicou, voltado assim para que cada mulher na sua localidade possa procurar ações para essa inclusão feminina, sabe, nos canteiros. Então, a CRS tem desenvolvido um trabalho, Mari, nessa área. Acho que a gente pode somar muito, sim. Isso eu disse para ela pessoalmente. Ai, desculpa. Eu ia falar que exatamente isso tem que unir forças de todos os setores, da indústria, da instituição, né, do governo, né? Nós tivemos uma reunião com as engenheiras no Espírito Santo. Faz um mês isso. E a Ana Cláudia me contou toda a participação dela. Enfim, eu disse, mas aí é que está. Por que a gente não está junto? Então, vamos somar para ver o que a gente pode ajudar. Por quê? Porque existe um público muito ávido de conhecimento. Mas esse público não chega aos órgãos públicos. E a gente tem a linguagem de chegar na comunidade, que não é assim. Não é assim chegar no processo sem ter. E outra coisa, né, sem ter uma oportunidade latente. Eu não posso formar 50 mulheres para ir para um mercado que inexiste. Então, tem que trabalhar esse mercado para ela receber e ter segurança quando ela chegar lá. Porque se ela não for ouvida, se ela não for atendida, a gente prefere não fazer. Nós estamos pensando seriamente sobre isso. Tem alguns lugares que a gente está dizendo, não vou trabalhar. De novo, com o Instituto Cury, ele fez um chamado para 15 mulheres. Ele precisava de 15 mulheres, tá? E aí veio 16, digamos, veio 16 mulheres. Uma a mais do que eles queriam. A gente ensinou as 15, ensinou todas elas, e a 16ª tinha, pasmem, mais de 60 anos. A dona Jo, que é a dona Jo, ela disse, bom, eu vou aprender porque eu vou botar minha coisa em ordem, mas eu tenho mais de 60 anos, não vou me pegar, e a gente já estava naquilo meu, e ela queria ir, ela não só tinha o salário mínimo, sabe? As pessoas simples, uma mulher negra maravilhosa. Eles gostaram tanto dela que terminaram pegando. Ela está com 67 anos agora, e hoje ela está no date na obra, está fazendo pós-obra. Quando a pessoa bate na casa, aliás, quem bate na casa da sua casa, para fazer a reforma é a dona Jo. Uma mulher negra, da minha altura, 67 anos, com a caixinha de ferramenta, ela que vai consertar. E é isso que a sociedade quer, sabe? Esse envolvimento. Mas o quê? Em vez de 15, ele pegou 16. Ainda está com todas as 16 lá trabalhando há mais de 2 anos. E outra coisa, a mídia batendo, a simpatia social, toda hora tem, jornalista, eu quero isso, eu quero aquilo de você, sabe? Então, está indo dentro das obras, vendo as mulheres, a CCR, toda hora, em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o empresário pegou. Então, há uma jogada aí no meio de responsabilidade que ajuda muito. A CIBIC vai ser muito bem-vinda se botar a gente junto. Porque mais propaganda que eu falo da mulher em construção, por favor, nem vocês vão me aguentar. Porque o que eu falo, né, gurias, é demais. Então, me larga o microfone, só quero... E a gente, o meu chefe que está até aqui, ele gosta de falar que ele vai muito em obra e vê muita engenheira, né? Ele fala, eu chego lá na obra, tá as engenheiras lá. Então, começando daí também, né? A gente tem visto um aumento no número de engenheiras. Eu acho que já é uma boa sinalização para que elas também possam, né, abrir esse caminho, né? Porque estão na liderança, né? De alguma maneira. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Boa tarde, parabéns por essa iniciativa através do ENIC e o CEBIC. Eu faço parte de forma voluntária de uns grupos de discussão sobre questões de falta de mão de obra.
que o CEBIC faz através de reuniões online. Meu nome é Inês Luz, eu sou do Rio Grande do Sul, canoense, e eu sou primeira vice-presidente da ASBRAVE, Associação Sul-Rio-Grandense de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. E gostaria de deixar aqui registrado o nosso apoio e um convite para participar junto com a ASBRAVE e também com a Abrava, que é a mesma entidade, só que co-irmã, que é a nível nacional, para que Mulheres em Construção e que a CEBIC possa também ter esse diálogo com o mercado de HVACR, que também é um mercado dominado pelo sexo masculino, mas que é extremamente democrático e tem um potencial muito grande para receber as mulheres, né? Então, que a gente possa conduzir aí novas profissionais. E temos, sim, uma falta de mão de obra nesse segmento imenso. O Brasil, só no ano passado, foram, no caso, mais ou menos 6 milhões de equipamentos de ar-condicionados vendidos. E isso falta mão de obra. Em altas temperaturas, nós temos aí picos de demandas de até 60 dias para instalar um equipamento de ar-condicionado. Então, falta mão de obra, mas é uma mão de obra muito especializada, que demanda todo um processo que, às vezes, leva quase 5 anos para um profissional poder realmente ir para o campo, coisa que, às vezes, a gente vê que tem muitas profissionais aí atuando de forma até irregular, mas tem que ser altamente profissional, se formar num conselho de técnicos e até para um curso de engenharia mecânica. Mas fica o recado. Nós temos, pelo menos, em torno de mais de 100 mil postos de trabalho no ramo de HVACR no Brasil, precisando ser preenchidos. É muita gente. Então, é muito ar-condicionado para ser instalado nos próximos 50 anos. Então, temos uma longa caminhada. Então, fica o convite. E eu sei que o próprio CEBIC precisa também de toda essa infraestrutura, porque ninguém vende hoje um apartamento de Minha Casa Minha Vida, e nem tão pouco de alto padrão, se não prevê a questão do conforto térmico. Sustentabilidade. Exatamente. Mais alguém? Sabe que lá no Rio Grande do Sul a gente fez um chamamento para 20 vagas para o restauro. Vieram 1.550 mulheres num dia. Fechava a fila pedindo, quer dizer, falta oportunidade. Então é isso que a gente tem que, promover. As empresas têm que ver a gente com outro olhar. Sim, pode fazer sua pergunta. Ah, tá. Olá, eu me chamo Wilson. Nós desenvolvemos agora, na questão sustentável, né, um móvel planejado 100% alumínio. Né, nós somos da empresa Mobal. E a gente já vem de setembro, que nós lançamos esse produto na FESCOA, né, e a gente vem procurando aí capacitar pessoas para trabalhar no ramo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, por conta das catástrofes lá, e tivemos um aumento de demanda muito grande do nosso produto lá. Né. Trabalhamos alguns meses lá direto, e essa falta de mão de obra também, né, que a nossa colega falou agora há pouco, não temos. Então, a gente hoje também busca aí parceiros, né, para trabalhar nesse segmento. E o móvel de alumínio, né, o móvel, a casa, o lar, a arquitetura, tudo a ver com a mulher. Também, né, esse apelo como eu vou dizer, carismático, né, de aconchego ali para o segmento. Né. Então, a gente também está aberto aí à procura, né, e queremos lançar esse produto aí com as mulheres. Né? A nossa intenção mesmo é que esse produto novo, altamente sustentável, reciclado, esteja um lançamento ali nas mulheres. Então, a gente dá um treinamento na nossa empresa, na nossa fábrica, capacita as mulheres aí a fazer o produto, né, e dá alavancar isso aí, principalmente na questão sustentável do nosso país. Ótimo. Aí, ó. Você já está saindo daqui com um contato, ó. Canoense ainda, olha. Comecei em Canoas, olha, chama Canoense aqui. Isso. E agora você está onde? A gente está aqui no litoral sul de São Paulo, em Peruíbe. Né? Inclusive, eu viajo para Porto Alegre agora segunda-feira. Né? Nós vamos lá até fazer uma palestra lá num parceiro nosso, que é a Lusupra, né? que é a empresa que extrusa os nossos perfis. Então, são perfis exclusivos, né? Isso você não encontra no mercado hoje. Então, é um móvel realmente sustentável. Infelizmente, não gostaria de ter entrado na região
desse jeito, né, com esse apelo, né, tão ruim para as pessoas, mas também é uma solução ali, né? Então, para escolas, hospitais, residências, né? Se porventura a gente pede a Deus que não aconteça, mas amenize ali talvez os prejuízos ali do pessoal que às vezes não pode nem mudar de residência, não vai sair da casa. Ótimo. Né? Então a gente consegue contribuir de alguma forma aí. E contamos com as mulheres aí para alavancar isso aí com certeza. Vamos juntos. A gente vai esse ano, tem 2.000 mulheres que a gente pretende atender. Legal. A gente vai dar um curso lá em julho, lá em Porto Alegre. Aí vocês conversam mais aí ao final, né? Trocar contatos e Bacana. caminhando aqui para o fim, gente. Então, eu vou pedir aí para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Deixa eu pegar aqui. O que vocês recomendam, né? Assim, para nós nesse sentido de inclusão, questão da sustentabilidade na construção. O que vocês gostariam de deixar aí de mensagem final para nós, né? Pode começar, Priscila. Legal. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é importante todo mundo ter a consciência de que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Muitas vezes, pessoas atrelam sustentabilidade ao meio ambiente. Claro que o meio ambiente é um pilar importantíssimo da sustentabilidade, mas a gente também tem que olhar pelo pilar social, pelo pilar econômico. Então, essa tríade completa, de fato, cria uma sustentabilidade fortalecida. Então, essa é a importância do pilar social dentro de tudo isso. Segundo, eu acho que é importante entender as pessoas, então ouvir a comunidade, entender quais são as dores, quais são os desafios e como que cada pecinha desse setor da construção pode contribuir de alguma forma, né? Seja com a parte de capacitação, de contratação, de formação de pessoas, de construção de casas, enfim, diversas frentes. Mas eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa entender o que as pessoas estão precisando. Se vai, por exemplo, no caso da Saint-Gobain, a gente precisa desenvolver um novo produto de construção, qual que é o produto que vai, de fato, atender as necessidades da sociedade, pensando nos desafios que a gente até comentou no início, né, nos desafios climáticos que a gente tem atualmente. Acho que um terceiro pilar muito importante, e acho que a gente já falou muito sobre ele aqui, que é a formação de parcerias. Eu acho que o setor da construção não vai conseguir se transformar em um setor mais sustentável se todas as pecinhas não se unirem e trabalharem em conjunto. Então, a gente tem um exemplo claro, né, Bia, da parceria de longa data da Saint-Gobain com a Mulheres em Construção. A gente viu novas oportunidades aqui de parceria com outras empresas, mas eu acho que esse é um pilar-chave, né, para a gente conseguir, de fato, essa transformação. E aí entre empresas, entre empresa privada e instituições sociais, com o governo, enfim, diversos tipos de parceria que a gente pode fortalecer as ações sociais dentro da construção sustentável. Um quarto pilar muito importante, que a gente falou bastante também, é a capacitação de mão de obra. Então, a gente tem hoje essa demanda, essa necessidade de fortalecer e capacitar cada vez mais a mão de obra. E quando a gente olha em atingir cada vez mais uma mão de obra em situação de vulnerabilidade, a gente fala aí de quesitos de diversidade, como mulheres, como pessoas negras, jovens. Então, realmente investir na capacitação e olhando com carinho para essas pessoas que precisam, né, de uma atenção adicional, considerando todo o contexto na sociedade que a gente vive. Eu acho que isso é bem importante. A parceria com faculdades, com escolas técnicas também contribuem para a gente começar essa transformação no setor da construção, e acho que é bem bacana. E, para finalizar, acho que uma dica até prática mesmo, não esperem o projeto perfeito, né? Eu acho que as pequenas ações do dia a dia, a gente consegue tirar grandes aprendizados, a gente consegue enfim, mensurar resultados, avaliar indicadores e cada vez mais ir desenvolvendo outros projetos e crescendo cada vez mais, né? Então, começa pequeno, mas pensa grande para a gente ir evoluindo cada vez mais. O primeiro projeto que a gente fez, né, Bia, muitos anos atrás, era um projeto piloto, uma turma pequena, né? E aí a gente foi crescendo, foi estruturando cada vez mais as turmas de formação. Então, eu acho que é isso, é começar, né, e depois ir estruturando cada vez mais. Muito obrigada, viu, Priscila? Obrigada a você, Denise. E você, Bia, o que você gostaria de deixar de... Que a Priscila falou, é isso. A gente tem que olhar as pequenas peças, a gente tem que olhar as pessoas dentro delas, quais as necessidades
prementes que a gente tem, e que as empresas olhem mais para essas pessoas num contexto geral. Eu falo muito em educação do homem, educação da mulher. A gente fala muito isso na nossa trilha. Como a gente tem que cuidar dos nossos homens, dos nossos filhos, homens dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos companheiros, enfim, e dos donos das empresas e de todo mundo, para que eles também compactuem na casa deles aquilo que a gente diz que é o verdadeiro feminismo. Todo mundo faz tudo, todo mundo junto, com o trabalho, porque, com certeza, quando a gente divide as tarefas, daqui a pouco o filho vai aprender a trabalhar também. Porque se ele ligar tudo numa manjada, ele não vai querer trabalhar no futuro. Então, a gente começa de pequeno isso. Estou trazendo isso para vocês porque é um lembrete que tem que trazer muito forte sempre. Não é só para as nossas mulheres que a gente atende, porque a gente atende vulnerabilidade, eu até falo essa palavra, acho tão estranho, porque todo mundo é carente em alguma coisa. Em alguma coisa a gente é carente. Carente de mão de obra, carente de um companheiro, carente de dinheiro, não tem comida, tem isso, não tem aquilo, tem estudo e não tem trabalho. Tem estudo e não tem trabalho. Muita gente vem formada para nós desesperada, porque não tem onde trabalhar. Quer dizer, tem que olhar esse mundo diferente, sabe? E esse mundo diferente começa por nós, na nossa casa. Sustentabilidade é isso. É fazer com que a gente enxergue que a gente precisa ali, no miudinho, e fazendo valer a nossa força para mais. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, e para as empresas, olhem para as mulheres com muita delicadeza. Porque se ela não tem a força física, ela tem aquele olhar geral. Ela olha num contexto todo. E o homem tem a força física, ok, mas ele também pensa um pouco operacional. Cada um com a sua força é uma fortaleza. Cada um tem a sua potência. E a gente só vai mudar quando a gente entender um e o outro e entregar um produto melhor para a sociedade, com muito mais valor, mais os dois juntos, sempre. Muito obrigada, excelente. Quer falar? Gente, nós agradecemos a presença de vocês aí na sexta-feira, último dia, já no final da tarde. Muito obrigada. E encerramos aqui nosso painel. E até a próxima, né? Obrigada.